mais uma Elas Podem Cast. Vamos fazer um tintim? Vamos. Olha, vou começar a falar da minha entrevistada, que é maravilhosa. Eu sempre falo, né? Bem, ela fez comunicação social, tem 16 anos de profissional em comercial e marketing. Atuou no grupo Diário Associado na área de marketing, gestão de comercialização de mídia, gestão executiva. 3 anos aplicando consultoria de treinamento junto à Sicoob. A minha entrevistada, ela é mãe de gêmeos, tá? É a Roberta Maria Passos. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Cláudia. Olha que bom você estar aqui, né? É um prazer enorme estar aqui, principalmente para falar sobre educação financeira e sobre mulher nesse mercado. Exatamente, isso é muito legal, né? Eu queria saber, a educação financeira é uma coisa que tem que realmente ficar antenado em relação a isso, né? Importante. Porque a primeira pergunta que eu queria fazer para você, eu acho que todo mundo aí que está assistindo, né? Primeiro eu quero saber, antes da temática, como você chegou até a Sicoob? Você fazer um pequeno resumo da sua vida, assim. Porque pode resumir um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho, Cláudia. A educação financeira na minha vida, até um pouquinho antes de chegar no Sicoob, chegou no momento que eu fui mãe solteira de gêmeos. Né? Eu com 23 anos, fiquei grávida de gêmeos. Mãe solo? Mãe solo. Mãe solo de gêmeos. De gêmeos, meu Deus. Então, você já tem que começar a aprender a poupar naquele momento, onde você não compra um sapato para o outro filho herdar, né? Você compra 2 pares de sapato, 2 livros, paga 2 escolas, 2 inglês, 2 aulas de natação. Então, naquele momento, eu tive que aprender a me organizar financeiramente. O Sicoob, ele entrou na minha vida 16 anos depois, Cláudia. Você fazia o que antes? Eu comecei a trabalhar no Correio Brasiliense, no jornal Correio Brasiliense, né? Eu sou de Brasília. Escrevia? Não. Trabalhava na área de marketing, entrei na área de marketing, depois fui para a área comercial. Então, eu permeei tanto na comunicação, como com as agências de publicidade, comercial, negociação. Então, eu passei por todas essas áreas do jornal. Naquele momento da minha vida, Cláudia, quando o jornal impresso começou ali a passar por um momento um pouquinho mais complicado, que eu já estava 16 anos na empresa, eu falei, eu preciso de um desafio novo. E foi quase uma separação, né? Quase um passo. Você está 16 anos numa empresa, primeira empresa que você começa a trabalhar. E aí eu falei, bom, minha alma precisa aprender algo novo. E nesse processo eu acabei indo no Sicoob. E não me esqueço, na minha primeira entrevista no Sicoob de emprego, eu sempre entrevistava, nunca tinha sido entrevistada por emprego. Eu fui entrevistada por um rapaz chamado Renan, que hoje ele é coordenador da área de consignado do Sicoob. E ele me fez uma pergunta, Roberta, por que você está aqui? Você foi gestora tanto tempo, você está numa vaga de consultoria aqui no Sicoob. E eu falei assim, bom, ele me contrata agora, ele me manda embora, né? Com a frase que eu falei. Eu falei, Renan, eu não sei nada de mercado financeiro. Mas você foi honesta. Eu falei assim, eu não sei nada do que acontece aqui dentro, mas eu tenho uma vontade tremenda de aprender. Você tem 2 vantagens. Uma, eu não tenho vício. Então, tudo que a gente construir daqui para agora é novo. E eu aprendo rápido. Eu falei, bom, vamos ver o que acontece nessa parceria. E aí o Renan... Quanto tempo? 3 anos, não é? Fiquei 6 anos no Sicoob, já estou 6 anos no Sicoob. No CCS, no Banco Sicoob, eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, e estou há 2 anos numa cooperativa do Sicoob, que é uma experiência muito bacana, porque quando você está no banco, você está fazendo consultoria para todas as cooperativas nacionais. O Sicoob está espalhado pelo Brasil inteiro, Cláudia. Hoje em todos os estados. Agora, antes disso, eu quero ir para uma temática... Porque o pitch você vai fazer depois. Já vou ter uma cortadinha em você. Tá bom. Mas antes de chegar na temática, né? Você não acha que a situação de você ser mãe solo, né? Te impulsionou a ser essa mulher que você é hoje? Porque você deve olhar para os seus filhos e falar assim, meu Deus do céu, eu preciso... Né? Como é que é? É solitário, mas é corajoso. Como é que é isso? Porque tem tanta mãe, né, que às vezes entrega seu filho para outra pessoa, não peita uma situação por covardia, por medo, mas também tá tudo bem, gente. Aqui não tá dizendo... Mas quando eu vejo essa coisa empoderada sua de ter... Parabéns, né? Como é que foi isso, né? Olha, eu tenho muito que agradecer a minha família também, tá, Cláudia? Esse empoderamento não vem só da Roberta, né? Vem de uma mãe forte também, que num momento complicado da minha vida, e um pai me apoiaram, né? Sempre me apoiaram. E eu acho que eu sempre fui guerreira também, né? Tem aquela força e energia nossa. Então, naquele momento, eu comecei a entender o seguinte, não é mais a Roberta só nessa caminhada, né? A Roberta e 2 homens, e eu fui mãe de homens, são
Então, você precisa ter uma força muito grande para lidar com aquela situação toda. E aí eu aprendi que essa questão de se educar financeiramente, de se organizar, depende de cada um também. Porque cada pessoa tem uma forma diferente de aprender a conduzir com dinheiro. Continua, desculpa. E naquele momento eu falei o seguinte: a Roberta é boa de poupar? Não, mas a Roberta precisa ter uma parcela para pagar para aprender a poupar. Então, o que? Que seja a parcela do carro, que seja a parcela do apartamento. E foi nessa condução de se ter algo para comprar. Mas tinha uma teoria muito forte da Roberta. Algo tangível, algo que eu construísse algo ali na frente. Não é 5 camisetas, 3 tênis, 4 pares de sapato, não. Algo tangível. Então, eu comecei pela compra do meu carro, depois troquei de carro e quando na compra do meu apartamento, mas sempre também investindo na educação dos meninos, porque hoje a gente sabe que educação é um investimento e não é um investimento barato, né, Cláudia? Quando a gente fala de escola... E também saber viver a escassez, né? Sim. Não é? Porque, de repente, eu não posso fazer isso... Porque eu preciso cuidar deles, eu preciso, né? Tem muita gente que não consegue viver escassez, vive num mundo lúdico, assim, ai meu Deus, eu vou pegar agora, não, mas eu vou pegar esse cartão de crédito, vou jogar não sei quanto aqui, porque eu não consigo viver dentro de mim. É verdade. Você tá entendendo? Eu preciso buscar. Aí a pergunta que eu faço para você, que é a temática agora, que é a educação financeira. Como a falta de dinheiro afeta a saúde mental das pessoas? Muito. A falta de dinheiro afeta a saúde mental das pessoas, a falta de dinheiro afeta os relacionamentos das pessoas, a falta de dinheiro afeta o casamento, os filhos, e hoje ela tem grande representatividade, infelizmente, inclusive no suicídio de pessoas, né, Cláudia? Assim, então, assim... Eu vejo isso. Uma família desorganizada financeiramente, os filhos sofrem. Então, a gente tem um grande desafio aí no nosso país, no Brasil, porque a gente não tem uma matéria de educação financeira quando a criança está ali no aprendizado, na alfabetização, quando ela começa a aprender a se desenvolver, né? E também na faculdade. Hoje a faculdade, quando você se forma, ela não tem uma matéria ali ensinando como você vai conduzir o seu dinheiro. Eu não sei, quer dizer, no caso, eu tô com uma certa idade, eu tive que aprender. Eu tô te falando porque eu também sou leiga, né? Eu sou jornalista, entendeu? Mas eu não aprendi esse conteúdo, eu fui aprendendo com a própria vida, né? Como lidar com isso. Esses dias a gente estava numa palestra com um grupo de médicos e eles estavam conversando, Roberta, na nossa formação deveria ter uma matéria ensinando a empreender, porque todo médico abre seu consultório. Mas, infelizmente, quando a gente fala de empreender no Brasil, não existe uma matéria onde ensina aquela pessoa lei trabalhista. Como ela vai lidar? Ela está ali estudando medicina. Alguém está ensinando que no momento que ela abre um consultório, ela vai precisar lidar com questões trabalhistas, porque ela está contratando uma secretária, porque ela está contratando um funcionário. Não tem uma matéria ensinando legislação do Brasil, não tem uma matéria ensinando sobre impostos. Então, a pessoa está ali naquele... Acabei de me formar, quero montar meu consultório, mas quanto custa aquele consultório? Né? Então, isso ainda é um grande desafio. E não só numa questão do médico, o médico foi um exemplo, mas a gente sabe que hoje empreender é muito mais por uma questão de necessidade. E não por uma formação para aprender a empreender. Hoje, no Rio de Janeiro, Cláudia, a cada 1 minuto se fecham 4 empresas. Então, imagina. Meu Deus do né? céu. A cada 1 minuto se fecha 4 empresas. Então, é um mercado aí que se abre e fecha. Tudo isso aí gera o quê? Uma inadimplência, uma falta de controle. Então, a gente ensina, a gente tem um trabalho, inclusive, nessa condução, porque quantas pessoas botam sua casa, o seu bem precioso, porque o sonho dela é empreender. Mas ela não entende de legislação e ela não entende de leis trabalhistas. E aí? E aí tudo isso vai água abaixo, ela perde seu patrimônio e tudo que a gente vê nesse movimento financeiro que acontece. Então o Sicoob, ele entra na minha vida nesse sentido também, né, de preservação das pessoas. Isso é muito importante. Mas antes, eu queria saber como que eu posso controlar os meus gastos, quais as principais formas de investir. Eu quero saber um pouco sobre isso, entendeu? Que eu acho que é importante quem está assistindo prestar atenção. Isso é um desafio no Brasil, tá, Cláudia? Controlar gastos, né? Nós somos quase uma centopeia, nós mulheres, né? Chegamos a ter 12, 20 pares de sapato, quando a gente fala da média de pares de sapato por ser humano. A gente vê uma natureza aí sofrendo com esse consumo que a gente tem,
né? Respondendo pra gente, nem usa. Nem usa esses pares de sapato. Aí fica ali tudo exposto, assim, tudo, né? E a gente vem pagando um preço muito alto por esse consumo. Aí quando a gente chega na Revolução Industrial, ela traz muitas coisas, né? Mas ela traz um consumo aí grande para toda essa população e é o preço que a gente vem pagando. Você me faz a pergunta, Roberta, como controlar o consumo? Eu acho que hoje é uma necessidade geral. Hoje a gente não tem mais como não fazer isso. O planeta está respondendo aí pra gente, né? O nosso comportamento aí consumista, sem necessidade, gastando matéria-primas, mas né? É muita coisa emocional também, e né? Muita coisa emocional também. Aquele vazio que tem que preencher com o externo e vamos embora. Sim, vamos. Antigamente a gente preenchia nossos vazios com a família, né? Com o amor da família. Você falou essa coisa do consumo. Eu me lembro que eu era criança, jantar fora era um evento. Papai era um evento na nossa família. Porque a gente fazia isso no máximo uma vez por mês. Pois é. Né? Não tinha essa coisa de comer sanduíche, comer bobagem todo dia. Minha alegria era o pão doce da padaria. Entendeu? Algo diferente era o pão doce. Muito né? bom aquele pão doce, né? Eu lembro que a gente buscava o carro que tinha um pouquinho de gasolina ali para ver se a gente conseguia fazer algo diferente. Hoje não. Hoje a gente consome todos os dias comida fora, todos os dias a gente sai e precisa de uma coisinha a mais, de uma besteira. Se você tem um colar, você precisa de 3. Se você tem um anel, você precisa de 6. Se você tem um tênis, ele tá bom ali, mas você quer o novo da moda. Então, esse comportamento do Brasil a gente precisa mudar, né? Eu acho que a gente trabalha isso muito forte, inclusive desde a juventude. O Cicobi, ele faz palestras de educação financeira tanto para o jovem coerente. Eu estou muito afim de assistir essa palestra. Muito bacana. Fique à vontade de participar a qualquer momento que você queira, a gente está ali. A gente tem alguns grupos, né? A gente vai... Essa semana mesmo foi o dia de cooperar em Angra, a gente estava lá, é um dos propósitos mais fortes que a gente tem. Por quê, Cláudia? Se eu empresto algo, né? Se alguém está precisando de ajuda, se eu estou lhe ajudando financeiramente, se eu libero um crédito, um consignado para uma pessoa que ela tem uma organização financeira e ela vai transformar aquele recurso em algo importante para a família, o ciclo virtuoso acontece, né? Então, assim, trabalhar no Cicobi, quando a gente olha de um propósito, a gente está falando o seguinte: um dos nossos pilares principais é conectar a pessoa pela justiça financeira. Então, eu queria saber o que é a sigla Cicobi. Eu fiquei curiosa. O Cicobi é uma cooperativa de crédito, tá? É uma instituição financeira, uma cooperativa, então é isso que ela significa. O seu propósito é conectar pessoas, tá? Quando a gente fala pela justiça financeira. Então, ele surge ali num papel, e as pessoas às vezes fazem essa comparação, o que é uma cooperativa, o que é um banco, né? Nós temos tudo que um banco tem, Cláudia. Eu tenho crédito, eu tenho consórcio, eu tenho poupança, eu tenho previdência. Mas tudo isso ele é voltado para um grupo de pessoas em comum. Não é só cliente, né? Não é cliente, ele é um cooperado. Então, ele faz parte daquele grupo de pessoas que decidiram se reunir para ajudar um ao outro, emprestando com taxas mais atrativas, né? Numa relação de contrato mais amorosa, mais fiel, mais preocupada com o próximo. Não é emprestar por emprestar. A gente muitas vezes precisa, inclusive, de dizer não, porque aquilo não é o melhor para aquela pessoa naquele momento. Então, quando a gente trabalha com as relações humanas dentro de uma instituição cooperativa, não existe hierarquia, Cláudia. Existe um grupo de pessoas que estão ali para conduzir o melhor para todos. Então, quando você chega numa agência do Cicobi, ou quando você chega em um PAD, ou quando você chega numa sede, você vai ver que elas têm toda uma identidade muito parecida. E qualquer pessoa que venha te atender, que seja do caixa, que seja o presidente da cooperativa, que seja a pessoa responsável em manter aquele ambiente limpo, todos estão no mesmo pilar de igualdade, porque todos têm parte, todos têm cotas ali dentro daquela instituição. Então, quando você fortalece todas essas pessoas, que mesmo em funções que muitas vezes a gente considera que são funções inferiores, não sendo inferiores, né, mas com propósito diferente, você fortalece essas pessoas para trabalharem em conjunto, o resultado é muito mais prazeroso, né? Então, a gente tem grandes empresas hoje que trabalham com o Cicobi,
né? A gente tem empresas que começaram a construir uma relação e que hoje já são empresas fortes, aí, empresas que têm um mercado extremamente atrativo, porque começaram a trabalhar com o banco, com o Sicoob, onde você consegue trazer taxas mais justas, tá? Porque a partir do momento que o recurso daquelas pessoas estão ali, ele vai rodar entre aquelas pessoas. E tem uma coisa que é muito interessante, o objetivo dele é o investimento na economia local. Então, se eu estou ali e comercializo para o meu cooperado uma carta de consórcio, hoje, um exemplo, com taxa de 7,5%, ele vai adquirir esse carro aonde? Na concessionária da região dele local. Então, ele faz toda a movimentação financeira ali, ajudando na economia daquele local. Se eu estou ali com um produtor rural que está ali produzindo e eu libero um crédito para ele, ele está plantando para onde? Para a região local dele. Então, o Sicoob tem esse propósito muito forte. Hoje, para você ter uma ideia, Cláudia, a gente tem Sicoob onde não tem nenhuma instituição bancária. São quantos? No Brasil? Sicoob agências? Ixi, agora você me apertou muitas. Em todos os estados do Brasil tem. Hoje, só de Central, acho que mais de 365 agências. E o propósito da visão? O propósito do Sicoob é conectar pessoas pela justiça financeira. Tá? Então, a visão dele é que lá no futuro, né, a gente consiga estar entregando isso para todas as pessoas aí do Sicoob. Hoje a gente tem mais de 7,5 milhões de cooperados ativos. Hoje o Sicoob é a maior cooperativa, tá, financeira do Brasil. Então, ela tem uma representatividade aí muito grande. Eu queria, assim, agora eu falando com você como, né, uma pessoa que quer entrar no Sicoob. Eu poderia começar, tem um dinheiro que eu posso investir, ou tem uma quantidade de dinheiro que eu posso investir, ou pode ser, sabe? Você pode investir qualquer valor que você queira investir. E eu posso tirar a hora que eu quiser? Pode. O Sicoob tem todas as aplicações. Eu estou falando agora, Cláudia. Sim, Cláudia. Hoje o Sicoob tem todas as aplicações que você tem no banco. No banco você não tem o CDB? No Sicoob é o RDC. Tá? Só muda a nomenclatura. No banco você não tem uma LCA, uma LCI? No Sicoob você também tem uma LCA, uma LCI. No banco você tem uma poupança, no Sicoob você tem uma poupança. Com a diferença que a poupança do Sicoob, eles têm um programa muito interessante que é a poupança premiada. Então, assim, vários sorteios acontecem. Como o objetivo é atender somente aqueles cooperados que estão ali dentro daquele grupo, então eles conseguem fazer várias ações interessantes ali nesse processo. Então, se você quiser investir no Tesouro Direto, o Sicoob atende o Tesouro Direto. Se você quiser investir, porque muitas pessoas falam assim, poxa, Roberta, mas hoje investimento em ações. O Sicoob faz isso, o Sicoob tem uma plataforma home broker. O Sicoob mexe com câmbio, então tudo que você faz num banco hoje, você faz dentro de um Sicoob, Cláudia. A grande vantagem é que você tem taxas mais atrativas quando você fala tanto do crédito quanto você fala para investir. Tá? Então a gente consegue atender todas as necessidades de acordo com o apetite daquela pessoa, né? E como ela tá ali dentro daquele momento da sua história. Então, a gente sempre, antes de qualquer atendimento, a gente faz uma conversa. Essa conversa que a gente está tendo aqui. Quem é a Cláudia? Do que a Cláudia gosta, né? A Cláudia consegue investir melhor quando ela assume uma parcela, ou a Cláudia é aquela pessoa organizada que já consegue tirar o dinheiro para fazer uma aplicação? Porque é importante entender isso. E não tem nada mais prazeroso, Cláudia, quando a gente vê um movimento e a gente consegue encaixar aquela pessoa dentro do perfil dela e do que ela gosta, e ela fala, poxa, Roberta, eu troquei meu carro porque você me obrigou a ter uma parcela todo mês. Você já antecipou, porque eu ia perguntar exatamente isso. Você que está nessa, né, de frente, já teve alguma coisa que você possa falar para mim que foi emocionante, que a Sicoob mudou? Então, assim, é uma pequena historinha, assim, a gente não tem muito tempo, mas... Eu tenho várias histórias, mas eu vou trazer 2 histórias, uma inclusive do próprio Rio de Janeiro, que é muito bacana, de uma cooperada. Nós temos vários seguros dentro do Sicoob. A gente já vai poder falar uma só. Um minuto, mas eu vou falar uma história que me deixou bastante feliz. Era uma cooperada que fez um seguro de vida. Ela não queria fazer de jeito nenhum. A gente ia conversando da importância do seguro de vida e logo em seguida ela adquiriu um câncer. Ah, meu Deus. E o Sicoob, você tem várias doenças dentro do seguro de vida que você pode tirar o seu seguro em vida.
né? Logo em seguida, não, um pouco depois, mas foi tão importante para ela aquele dinheiro naquele momento, Cláudia, e a alegria que ela estava naquele momento quando ela pôde fazer essa retirada foi muito gratificante. Mas eu vou falar rapidinho, um exemplo só, prometo que eu não vou demorar, que também me emocionou bastante. Brumadinho. Sabe do desastre de Brumadinho. Uma das mulheres sorteadas no Poupança Premiada foi uma mulher onde o marido dela morreu no desastre. Então chegou o caminhão cheio de prêmio, um carro em Brumadinho. A gente ficou muito, muito feliz porque ela estava ali com a sua vida devastada naquele momento, entendeu? E ela foi sorteada na Poupança Premiada. E a gente conseguiu um amparo, né? Um carinho para ela, né? E assim, produtores de queijos premiados em Minas, que começaram com queijo super simples e hoje estão aí. E foi o Cicobi que apoiaram as empresas dela. E o Instituto faz projetos incríveis, Cláudia. Aí atendendo um beijo. Associação. Tá, que eu acho você incrível. Semana passada mesmo estávamos no projeto Vivência Musicais, um projeto incrível junto com a PAI, dos jovens ali que estão despertando a música na sua vida e que conseguem ter relações tão bonitas trabalhando com a música. Então, assim, a gente tem vários projetos. Eu poderia ficar aqui um tempo enorme com você falando. Sim, tem vários projetos. A PAI semana passada, foi a apresentação dos Vivências Musicais em Niterói, no teatro, com as crianças ali trabalhando e mostrando sua música, sua arte e a alegria deles e o quanto isso é importante no desenvolvimento de cada um nesse projeto. Muito incrível. Eu queria ficar assim, horas, eu queria que você me desse agora, fizesse um pitch, né? Me desse a rede social, né? Onde que eu posso encontrar o Cicobi para conhecer um pouco mais, o institucional, tudo que você puder me dizer, um arroba. O que você Cláudia, nós temos o Instagram da nossa cooperativa, que é o Cicobi Secremef, tá? Que você pode encontrar a gente. Nós temos o site também, Cicobi Secremef. Estamos em todas as redes, Instagram, Facebook. Temos também o Cicobi Nacional, página oficial do Cicobi, que envolve todas as cooperativas do Cicobi, que é o Cicobi Oficial, cicobi.com.br. Também tem o Instagram do Cicobi, @Cicobi Oficial, qual você pode estar ali conhecendo o nosso trabalho, a nossa instituição. Então, diante desse Brasil, a gente tem esse projeto incrível de ajudar as pessoas financeiramente para que elas possam estar conduzindo a sua família aí da melhor forma possível. A Market Elisiane, né? Market Elisiane, dentro da nossa cooperativa Elisiane. Nosso presidente é o Carlos Soares. Carlos Soares, um grande abraço para você. Você tem uma ideia? A cooperativa Cicobi Secremef tem 62 anos. A nossa cooperativa, que é uma das cooperativas do Cicobi, Cláudia, ela tem 62 anos e ela foi fundada por 2 mulheres. Tá? Que delícia! Foi fundada por 2 mulheres naquela época. Imagina, 2 mulheres projetando aí cuidar de pessoas dentro de uma estrutura de Furnas, onde a maioria dos colaboradores eram homens. Olha que interessante. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Então, elas já eram revolucionárias naquela época, né? né? Então, aí, né? Graças a Deus, tá aí, né? Quantos anos? 62 anos. Olha, Roberta, eu só tenho que agradecer a você por você ter vindo aqui, esse carinho todo, né? E espero que tenha gostado da conversa. Meu primeiro podcast, gente, qualquer coisa, por favor, né? Era só uma conversa aí pra gente falar de uma casa que eu amo tanto e que consegue fazer tanto por pessoas ali de forma correta, justa, né? Num país onde a gente vive tantas coisas hoje, né, Cláudia? Uhum. Então, falar sobre justiça financeira, para mim, é falar sobre ética. Né? Me lembra muito a importância de como a gente deve conduzir as nossas vidas, né? Me lembra, não, quanto que é importante a gente conduzir as nossas vidas dessa forma. E eu vejo seus olhos brilhando, você está fazendo, então, um trabalho com excelência, com muito amor. Isso eu amo, né? Cicobi. É isso que então, conheçam a Cicobi. Amanhã eu vou estar aqui, tá? Às 4h da tarde, falando sobre depoimento sobre uma pessoa de superação, que teve câncer, né? E superou. Então, 4h da tarde, que a gente está em homenagem ao Outubro Rosa, né? Amanhã às 4h da tarde aqui. Eu vou estar também com 3 advogadas, quarta-feira, dia 9, às 3h da tarde, com 3 maravilhosas advogadas.
E é isso, gente. E aproveita, bota essa mulherada para conhecer o Cicobi, para falar, para entender de cooperativismo, entendeu? Porque eu acho que é muito importante. E aí eu sempre falo. Fala o seu arroba. @cicobsecremef.com.br. O meu particular é roberta.passos@cicobi.com.br. Então é isso aí. E, gente, e essa é uma blusa que é o nosso coração, que é cuidar de pessoas para transformar vidas. Essa é a nossa essência, é o nosso coração. É o que a gente prega, o que a gente quer conduzir por esse mundo afora, pelo Brasil inteiro. Então vamos brindar aqui ao Cicobi. Um beijo, gente. Até o próximo Elas Podem Cast. Amanhã tem Pod Belas. Beijo, obrigada, Fernanda e Misael.